Boa noite, gente bonita, tudo bem com vocês? Mais uma noite de leitura, boa nova. Vamos para o segundo capítulo, né? O capítulo de ontem foi sobre como estava a atmosfera, né? Na expectativa da chegada de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre Jesus e o precursor. Primeiro, né, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, né? E esse capítulo de hoje é uma reflexão bem gostosa nesse livro aqui, que é muito interessante. E vamos falar nesse capítulo um pouquinho de João Batista, né? Que foi o precursor. E João Batista que não veio para ser o centro das atenções, mas para abrir as portas para Jesus, né? Abrir o caminho, né? Eu vou fazer a leitura, depois a gente conversa, tá bom? Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e seu filho em sua casinha nobre de Nazaré. Pobre de Nazaré, perdão. Nobre em espírito, né? Depois das saudações habituais do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças, cujo nascimento fora antecedido por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Enquanto o patriarca José atendia às últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinham-se as duas em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. Eu acho tão bonito, né? Porque tanto Isabel quanto Maria foram mães de seres maravilhosos, né? E aqui as duas estavam batendo um papo como duas mães que a gente vê até hoje, né? Aqueles papos de mãe, né? Eu não sou mãe, mas assim, já presenciei bastante papo de mãe. E é bem isso. O que me espanta, dizia Isabel, com carinhoso sorriso, é o temperamento de João, dadas mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Não raro procuro inutilmente em casa, para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas, ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Imagina uma criança andando para lá e para cá toda séria, refletindo, né? A gente vê algumas assim hoje em dia, né? Aquelas que vêm com chip. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós junto das águas e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, os transuintes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus, com sua eloquência que nunca encontrei nas observações de nossos doutores.
e constantemente ando a cismar em relação a seu destino. Gente, é engraçado porque a gente nunca fala de Jesus criança, né? A gente fala muito pouco de Jesus criança. É difícil imaginar, apesar de tudo que a gente vê hoje, né? Eu acho difícil imaginar Jesus sendo aquela criança, né? Aquela criança. Apesar disso, deve ter feito aquelas levadezas que algumas crianças fazem. Mas assim, imagina pequenininho lá, no maior bate-papo com o doutor da lei, no maior bate-papo com lavadeiros, ensinando, né? Porque a tarefa dele foi ensinar, né? Já então, desde pequenininho, ele já ensinava todo mundo. Ele já dava um banho de sabedoria em muitos, né? E o que é interessante é que desde pequeno já, né? Para ver como tão grande é esse espírito, né? É que ele já falava com todo mundo. Ele não fazia diferença entre ninguém, né? Apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel, convicta, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Como se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta em seus lábios amigos de pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou a José em particular e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos de Israel. Olha lá, hein? Com a prima a lhe escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu e, olhos úmidos após ligeira pausa. Ciente deste aviso, procurei Eleazar, a fim de interceder por Jesus, junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José, mas detidamente acerca do pequeno, preocupada com seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu às nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim. Acaso não tenho testemunhado? Se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Mãe, o que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que estás no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe simples, hesitante. Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença, a seu respeito, Jesus aproximou de José e lhe pediu com humildade, o admitisse em seus trabalhos. Desde então,
como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e a inchou, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Isabel lhe escutava atenta a narrativa e, depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observavam que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. A carpintaria já estava fechada e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. As duas mães se entreolharam inquietas e perguntavam si próprios onde teriam ido as duas crianças. Nazaré, com a sua paisagem das mais belas de toda a Galiléia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares se agrupam numa ampla concavidade em cima das montanhas, ao norte do Esdrelon. Seus horizontes são estreitos e sem interesse, contudo, os que subam um pouco além, até onde localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. Maria e Isabel avistaram seus filhos, lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vesperinos. De longe, afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam o sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desce a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Ante seus olhos surgiam as montanhas de Samaria, o cume de Magido, as eminências de Jeoboé, a figura esbelta do Tabor, na qual mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração, o vale do rio sagrado do cristianismo, os cumes de Safed, o golfo de Calfa, o elevado cenário de Pereu, um soberbo conjunto de montes e vales ao lado de águas cristalinas. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travara entre ambos? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse, na terra, a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata em partindo ao precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus, com gracioso interesse: não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu, profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar o Batista, João, na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor, que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade, ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar dos seus gloriosos ensinos e, por isso, encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé representa a futilidade do mundo. Herodes e sua mulher,
o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade, e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o melhor de todos. É muito linda essa história de João Batista, né? Ele preparou o caminho para Jesus. Ele foi o precursor, né? E ele foi humilde, ele foi o precursor, ele foi humilde, ele sabia que ele só estava abrindo o caminho para Jesus. Ele não buscou reconhecimento, ele não buscou, vamos dizer, a fama, né? Ele não buscou ser melhor que Jesus, ele não tinha essa vaidade toda, essa vontade toda, ele não buscou reconhecimento. Agora vamos pensar, e nós? Quem somos nós que buscamos, na nossa pequenez, sermos reconhecidos, esperamos aplausos, buscamos ter nossos nomes atrelados a isso, aquilo. Vamos pegar na doutrina, né, no setor espírita. Quantos médios ficam, porque tal médium incorpora tal espírito. Como se incorporar um espírito menos conhecido fosse uma coisa menor, não fosse de tão importância. A gente vê muito as pessoas, a gente trabalha, tem um tratamento espiritual. Qual médico você incorpora? Não interessa. Não interessa. João Batista, ele nos inspira a servir sem esperar aplausos, a servir sem esperar palco. Isso prepara nosso coração. A gente precisa ser humilde, a gente precisa saber onde é o nosso lugar de fato. Chico, por exemplo, Cisco, né? O Chico, esse espírito altamente elevado, porque lê do engano aqueles que acreditam que Chico foi simplesmente Chico. Não, Chico não foi simplesmente Chico. Chico foi Chico. Ele tinha humildade suficiente. Ele foi um precursor. Eurípides Barçanufo foi um precursor. Doutor Bezerra foi um precursor.
todos os espíritos bondosos, amorosos, generosos, caridosos, que não se colocavam à frente de nada e de ninguém. Isso para trazer essa coisa mais para perto de nós, porque talvez João Batista para a gente, ele esteja muito mais adiante do que... Esteja não, ele está muito mais adiante. Então, para trazer mais para perto de nós, vamos pegar o Chico, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, que eram pessoas que foram colocados nesse planeta para nos mostrar que sim, é possível até hoje fazermos o bem, fazermos aquilo que precisamos. João Batista nos inspira a servir sem esperar, né? Ele prepara o caminho com alegria. Quantos precursores Deus coloca nas nossas vidas? As experiências, as pessoas, os desafios. Tudo isso prepara o nosso coração para Jesus. Às vezes a gente é apressado, a gente quer aquelas mudanças imediatas, né? E a gente... Mas a gente precisa estar preparado para tudo. João Batista era com uma coragem moral que nós ainda não temos. Ele tinha firmeza nos princípios que nós ainda não temos, nós ainda vacilamos. A gente vacila muito ainda. Quantos de nós ainda, que a gente sabe que até o fim da sua vida, João Batista nunca renegou Jesus, né? Ele sempre foi fiel àquele que era o mestre, aquele que ele batizou Jesus. Ele abriu as portas do cristianismo para que Jesus possa vir e possa traçar seu caminho. Ele era primo de Jesus, gente, primo de Jesus. E João Batista tinha uma missão essa missão dele foi muito importante. Ele vivia com simplicidade, ele vivia com desapego. A força moral que ele tinha não vinha de riquezas materiais, vinha dessa riqueza moral. Ele era coerente, ele vivia o evangelho antes do evangelho. Ele nos convidava à transformação íntima, à renovação. Ele apontava Jesus como aquele que batizaria o Espírito, né? Que Jesus seria aquele que nutriria o nosso espírito com suas palavras, com tudo que ele fez, com suas palavras, com suas pregações. E imagina o quão marcante, o quão emocionante deve ter sido para João Batista batizar Jesus. João Batista também era admirado por multidões, mas isso ele não se sentiu mais importante por esse motivo, né? Ele se reconhecia, ele se via pequeno diante da grandeza de Jesus. Ele se via um servo de Jesus, como um servo de Deus, um servo de Jesus. Ele foi fiel a Jesus até o fim. Ele foi preso, ele foi executado, mas ele manteve a sua consciência firme, determinado,
forte. Ele não vacilou. Ele não vacilou na sua fé. Ele não vacilou diante de tudo que poderia ter acontecido. Ele não vacilou. Ele não temeu em falar de Jesus, em seguir Jesus. Ele não teve medo de nada disso. Para nós espíritas, né? Ele foi Elias, que veio dar continuidade à sua tarefa, né? E às suas missões. Ele foi grandioso, apesar da sua humildade. Ele foi grandioso. Mas Deus, ele foi grandioso nos seus atos, na sua coerência, na sua fé. Ele foi grandioso nas suas atitudes, na sua moral, na sua determinação. Ele não foi grandioso financeiramente, ele não foi grandioso em nada disso. Tanto é que, tadinho do bichinho, ele se alimentava de folhas, de mel. Tanto é que quando ele chegou lá, quando ele foi aprisionado, ele já estava muito debilitado fisicamente. Ele se alimentava daquilo que ele encontrava pelo caminho. E Deus nos pede coisas grandiosas. Vamos comparar? Não. O que ele nos pede? Fé, determinação. Que a gente seja capaz de amar, que nós possamos abrir os nossos corações, que nós possamos sermos honestos, que nós possamos ter no nosso coração um cantinho pronto para receber Jesus. E que nós possamos ajudar o nosso próximo a ter esse cantinho também no coração. Cada gesto de amor, cada atitude honesta que a gente pode ter, cada palavra de consolo, é uma forma de caminharmos em direção a Jesus. João esteve aqui há mais de 2000 anos atrás, junto com Jesus. Era um povo sofrido, mas que estava cheio de expectativas diante da chegada do Cristo, do Messias, do anunciado. E nesse sentido também o João preparou o terreno, né? Com essa força moral que ele tinha. João já nasceu com uma missão, assim como todos nós nascemos com uma missão. Obviamente, nossas missões não são iguais à do João, né? Não chegamos lá ainda, estamos bem longe, bem aquém, estamos bem abaixo de João Batista. Mas será? Será não? Mas nós temos uma missão, todos nós temos uma missão, todos nós temos uma tarefa, todos nós, quando reencarnamos, temos muitas tarefas, muitas coisas a realizar. E temos nosso livre-arbítrio? Temos. Mas será que a gente faz as escolhas certas? Vamos pensar nisso. Será que diante daquele cruzamento a gente vai para o lado certo?
Será que a gente pega a porta estreita ou a porta larga? A gente não sabe. João viveu no deserto. Mas o deserto, a gente sabe pela simbologia dos evangelhos, que não é só um lugar, né? O deserto é o silêncio interior. E fazer silêncio é aquele momento de recolhimento que a gente tem que ter. Nós precisamos ter esses momentos de recolhimento. Alguns minutos para a gente ouvir as nossas consciências. Como é que está indo a nossa consciência? Será que estamos sendo coerentes como João? Ou incoerentes como Kelicinha? Ou como Maria não vou pegar Maria não. Ou como Joaninha, ou enfim, qualquer um, né? Como, eu gosto de falar, o Zezinho da esquina, né? A Zezinha da esquina. A gente não sabe. A coerência é um dos nossos maiores desafios. Eu comecei a falar e não terminei. Muitas vezes a gente está numa roda de conversa com pessoas de outras religiões. Eu não tenho vergonha não, mas muitas pessoas não se assumem espíritas. Gente, não se assumem espíritas. Aí, é coerente? Não é, não é. Eu faço questão de falar que eu sou espírita. Eu faço questão de falar para todo mundo que eu sou espírita cristã, né? Porque as pessoas, infelizmente, ainda se equivocam, né? Colocam espírita como candomblecistas, umbandistas, enfim. Aí, às vezes, a gente tem que ser mais específico. Muita gente fala, espírita kardecista não existe. Tudo bem, espírita kardecista não existe, porque kardecismo não é uma religião, né? Mas, às vezes, somos obrigados a usar essa terminologia para as pessoas entenderem que nós seguimos Jesus. João dizia que era necessário que Jesus cresça e que ele diminua. Isso a gente pode levar para o nosso coração também. É necessário que a gente deixe Jesus crescer em nossos corações e deixarmos as nossas fraquezas diminuírem, a nossa pequenez, porque nós somos pequenos, nós somos mesquinhos. A gente precisa abrir mão da nossa vaidade, do nosso orgulho, dessa necessidade de palco que a gente tem. E quando a gente faz isso, isso abre mais espaço para que Jesus adentre cada vez mais em nossos corações. Nós não somos chamados por multidões, somos anônimos, mas estamos preparando o caminho, mesmo anonimamente. Preparando o caminho como? Dentro dos nossos lares, com as nossas atitudes, se calando frente a uma ofensa, sorrindo para uma pessoa. Eu tenho mania de cumprimentar todo mundo na rua. E às vezes a gente sente que aquela pessoa que recebeu o meu bom dia ou boa tarde na rua ficou feliz com aquilo.
E eu fico feliz porque a pessoa ficou feliz. Eu converso com todo mundo. Hoje foi engraçado. Eu fui no mercado rapidinho. Aí eu cheguei no caixa, aí a menina do caixa, oi, minha querida, faz um tanto tempo que eu não te vejo. Aí a gente começou a brincar, porque assim, eu vou toda semana, mas eu não tinha, de fato, cruzado com ela esses dias. Eu falei, não, é você que tá sumida. E a gente brinca, a gente conversa. Gente, é tão gostoso. Eu acho que tanto pra ela quanto pra mim, é um diálogo simples, gostoso, mas cheio de sinceridade, de afeto, sabe? É engraçado porque tudo bem, é um mercado razoavelmente pequeno, mas quando eu poderia muito bem hoje estar para baixo, ou ela poderia muito bem hoje estar para baixo. E o fato de ter tido esse diálogo, né? Foi gostoso porque eu tava bem já, mas eu fiquei melhor ainda. Eu fiquei de melhor humor ainda do que eu já tava. Porque nos ajuda a, a abrir o coração, né? E eu achei tão bonitinho porque eu perguntei assim pra ela, e aí, como é que você tá? E, pô, faz tempo que realmente que a gente não se vê, como é que você tá? Não sei o quê. Aí ela, ai, eu tô ótima. Tô cheia de dificuldade, mas eu tô ótima. Eu falei, gente, que astral essa menina tem, que a gente sabe que vida de caixa de mercado não é fácil. É uma, uma profissão bem complicadinha, bem complicada. Tem que lidar com muita gente de todos os tipos, pessoas grosseiras, pessoas arrogantes, às vezes o chefe não é uma pessoa legal, enfim. E vai, muitas coisas mais, né? E ela tava de tão. E os salários também não são lá grandes coisas, né? Alguns benefícios, mas assim, nem sempre. Mas ela tava tão feliz. Aí, assim, é uma coisa que coloca a gente no nosso devido lugar também, né? Mas foi bom porque é gostoso ter essa troca. Aí depois, saindo de lá, aí eu vim a pé pra casa. Tava com pouca coisa, aí eu vim a pé, vim caminhando. E aí eu cruzei com um taxista que me traz em casa há anos, né? Muitos anos, desde a época da minha mãe, já quando eu tenho que comprar grande, eu pego o táxi dele, que geralmente ele fica lá na porta. E eu assim, taxista caminhando? Aí ele, né? Aí outro diálogo gostoso, aí a gente veio caminhando um pedaço, ele falou, não, tô caminhando porque não dá pra ficar sentado no táxi horas e horas e horas, aí eu preciso caminhar um pouquinho. E aí a gente veio conversando também, trocando ideia. E tudo isso faz o quê? Da gente pessoas que não fazem diferença, né? Eu gosto de perguntar, e quando eu pergunto para as pessoas, tanto no mercado, quanto qualquer pessoa que eu conheço pelo meu caminho afora, vai do chaveiro, enfim, até o chaveiro. O chaveiro morre de irritadinho. Ele tem que me aguentar todo dia, eu quase. Eu, eu pergunto se é sincero o meu bom dia, o meu boa tarde, é sincero. E eu acho que as pessoas sentem isso, porque é, eu, é uma coisa que eu tento aprender, né? No início, às vezes eu fico emburrada, porque eu tô mais fechada, com
mais preocupações, enfim. Mas, assim, é bom a gente fazer isso, né? Eu tenho algumas dificuldades ainda, com determinadas situações, mas que eu tenho que superar e, enfim, ainda não cheguei lá. São algumas pessoas eu consigo fazer isso, outras não, tá? Outras não, outras eu ainda não consigo. Tem um rapaz que vende bala aqui na Avenida das Américas. Ele me irrita profundamente, então eu tenho que superar. Eu não consigo superar ele. Quando eu vejo ele, eu fujo. É feio, né? Mas eu tô admitindo que ele eu não consigo, porque eu acho ele muito chato. Meu Deus do céu. Que ele vai andando atrás da gente. E eu não sei, eu tenho uma. Ele me irrita. Tem morador de rua com que eu cumprimento, mas ele eu não consigo. Eu não consigo, porque ele me irrita profundamente. Então, eu tenho que trabalhar isso. Eu ainda não consegui, não. Faz anos que ele me irrita. Continua me irritando. Então, eu acho que é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim ainda. Eu tenho ainda um certo orgulho, obviamente. Todos nós temos um certo orgulho, temos uma vaidade, temos os nossos defeitos, né? O egoísmo. E eu acho que o que me salva mais é que eu sou muito crítica comigo mesma. Então eu mesma tento me corrigir, porque eu acho muito feio certas coisas que eu faço, como com esse rapaz que eu realmente não consigo. E assim, e toda vez que eu encontro com ele, eu fico assim, eu vejo ele de longe, eu falo, ai meu Deus, ai ele voltou, tá aí de novo, porque de vez em quando ele some. Aí quando ele some, eu dou graças a Deus, olha que feio, né? Eu dou graças a Deus que o homem sumiu. Aí quando ele aparece, eu fujo dele. Eu não consigo, gente. Eu não sei. Tem alguma coisa nele que me incomoda profundamente. Eu não sei o que que é. E eu não consigo superar. Eu tenho que aprender, eu tenho que trabalhar isso ainda. Um dia eu vou ter que trabalhar. Mas assim, no início eu até comprava, uma vez ou outra, alguma bala com ele. Mas o fato dele ser muito insistente me incomoda muito. Então, que ele vem andando atrás da gente, ele vem insistindo, né? Então, isso é uma coisa que me incomoda muito, que eu sou muito instintiva. Eu faço muitas coisas guiada pelo meu coração. E ele, meu coração não tá guiando ainda. É vergonhoso falar isso, né? Então quer dizer que eu ainda tô capengando, né? Eu tô me achando melhor do que ele. De repente ele é muito melhor do que eu, né? De repente, provavelmente ele seja muito melhor do que eu em outras coisas, né? Mas assim, ainda não consegui. Ainda não consegui. E assim, tem um outro morador de rua que fica ali, que aproveita de dia lá, que cobra um dinheirinho pros carros lá, né? Que estacionam ali ao longo das Américas. Eu ganhei ele um cumprimento. Ele um cumprimento. Então, assim, vai explicar. Não tem explicação. Não tem. Mas é muito feio. É muito feio. Enfim, é isso. Eu acho que João Batista realmente, ele, ele se ele foi inteligente, humilde o suficiente para entender que o caminho era de Jesus e que ele estava abrindo o caminho para Jesus. Não é um espírito qualquer, obviamente,
como eu falei outro dia, né, no capítulo anterior, eu acho que todos esses espíritos que estavam ali em volta de Jesus, né, estavam circundando Jesus, não eram espíritos qualquer, né, nem Isabel, nem José, nem Maria, muito menos João Batista, nem Pedro, todos eles realmente deviam ser espíritos altamente elevados para estarem ali e passar o que eles passaram, né? Junto de Jesus. João Batista foi, assim, foi muito difícil para ele, mas ele conseguiu. Ele era abnegado, ele era determinado. Ele nunca se deixou abalar, nunca se deixou impressionar. Sempre foi fiel, né? Fiel a Jesus. E eu acho que ele é um grande exemplo, porque ele poderia, se fôssemos nós, falar, não, mas eu que batizei Jesus, então eu sou melhor do que ele, né? Não, ele batizou Jesus, mas ele admitiu que ele continuava sendo o servidor, né? Um servo. E serviu a Jesus, serviu a Deus, nosso Criador, e nos trouxe grandes ensinamentos. É mais um desses grandes espíritos, desses grandes precursores que apareceram ao longo das histórias, né, do planeta, que trazem com eles a boa nova, que trazem com eles uma maneira diferente de enxergarmos o mundo, que trouxeram com eles a receita do bolo. A receita do bolo que abre nossos corações, seguirmos adiante na nossa fé, sermos sinceros com nós mesmos. Nós somos exemplos quando nós precisamos sermos exemplos, né? Nós precisamos viver conforme o Evangelho, na medida do possível, que nem sempre é fácil, né? Mas nós precisamos abrandar os nossos corações, nós precisamos nos equilibrarmos, nós precisamos sermos pessoas mais amáveis, mais simpáticas, mais sorridentes. Sorriso é tudo na vida, né? Quando eu estava na faculdade, teve uma aula que era de comunicação oral, eu acho. Acho que foi uma aula de comunicação oral. Tinha comunicação escrita, né? E comunicação oral. E eles falavam, claro, né? Quando a gente atendesse o telefone para falar com o cliente, chefe, sei lá quem, a gente tinha que sorrir, porque mesmo eles não nos vendo do outro lado do telefone, eles percebiam o nosso sorriso. E o sorriso quebra tudo, né? Abre um espaço no coraçãozinho, às vezes daquela pessoa que está endurecida. E o fato de nós sorrirmos para uma pessoa que está endurecida, ela vai amolecendo. E a pessoa que vai amolecendo, no nosso caso como espíritas, elas vão deixando Jesus entrar em seus corações, porque estão vendo que nós estamos vivendo o Evangelho. Ou tentando, pelo menos. Nossos erros, com os nossos acertos, mas a gente tenta. Eu vejo aqui em casa mudou muito o ambiente.
porque é muito difícil eu sair do meu eixo. Eu ainda saio, mas muito menos do que antes. Então, às vezes eu vejo meu irmão me observando minha atitude, minha calma, serenidade, meu equilíbrio. E eu acho que isso ajuda ele a ficar mais em equilíbrio. Claro, e de vez em quando ele dá os rompantes dele, mas não mais comigo. Assim, não mais tanto comigo. É só uma vez ou outra, é uma coisa mais esporádica. E eu acho que isso vem do fato que eu, como todos nós, estou trabalhando a minha reforma íntima diariamente. Eu não sou aquela pessoa que fica estudando toda hora, é porque eu não tenho tempo para isso. Mas eu tento me modificar toda hora, o tempo todo. Então, e trabalhar meus pontos fracos, né? Então, vamos tentar sermos também um pouquinho João Batista. Tentar saber, tentar ser pessoas humildes o suficientes. Não queremos palco, não queremos ser melhor que ninguém, porque isso é muito feio, eu acho muito feio. Não diminuir ninguém, porque eu acho que a partir do momento que a gente se acha, que a gente se acha na posição de poder diminuir alguém, duvidar de alguém, a gente abre brecha para duvidarem de nós. Então, não vamos apontar, não vamos julgar, vamos deixar as coisas caminharem. Eu, quando às vezes eu tenho uma dúvida, eu peço intimamente que me seja mostrado se realmente é aquilo ou não é. Que de alguma forma eu receba alguma resposta. Então é isso, meus amores. Então vamos fechar os nossos olhos, nos conectarmos a Jesus e agradecermos mais uma vez pelos ensinamentos de Jesus, pelos ensinamentos de nosso Criador, pela vinda de João Batista, que foi tão importante para a vida de Jesus e para as nossas existências. Que possamos agradecermos aos nossos mentores espirituais, os mentores de nossas casas onde somos ligados e os mentores de nossas casas dos nossos lares, né? Que todos nossos lares sejam abençoados, que todos aqueles que se encontram neles, tanto os seres humanos quanto os nossos animais de estimação, possam serem abraçados, amparados, tratados com os fluidos, os melhores fluidos necessários para cada um. Que nossos lares sejam protegidos pelos franciscanos, sempre que necessário, não deixando penetrar em nossos lares aqueles que não nos querem bem. Que possamos sermos capazes de levarmos para os outros, para os vizinhos, para os redores, para os conhecidos, amigos, colegas de trabalho, a boa nova, através de nossas ações, de nossos comportamentos, de nossas boas ações. Agradecendo sempre a Maria Santíssima, essa nossa Mãe tão bondosa e amorosa, agradecendo a Jesus
é o nosso Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijos no coração de todos. Amo vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.